próximo domingo, mais de 144 milhões de eleitores vão às urnas para eleger vereadores e prefeitos. A partir de hoje, eles não podem ser presos ou detidos, salvo em flagrante ou para cumprimento de sentença criminal. A regra prevista no Código Eleitoral está em vigor desde 1965. Exato, com exceção daqueles que forem pegos em flagrante, cometendo algum delito. Estes, sim, serão presos. Tirando esses casos, no caso como, por exemplo, os crimes hediondos, serão sim. Agora os demais, não, em obediência às normas da legislação brasileira atuante. A regra é que 5 dias antes e 48 horas depois do encerramento do pleito, ninguém sofrerá punição, o que causa discussões entre a população. Olha, eu desconheci essa lei, mas eu sou totalmente contra. Eu acho que não tem que ter relaxamento de prisão, de jeito nenhum. A pessoa cometeu crime, ela tem que ser punida e ficar lá. Não tem nada que essas regalias de dias antes ou horas depois. Eu sou totalmente contra. Segundo o artigo 236 do Código Eleitoral, esta medida serve para garantir a liberdade do voto. Veja quais são os crimes que levam à detenção durante o período eleitoral: sentença condenatória por crime inafiançável, racismo, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupo armado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, assim, os processos que estão em andamento, eles vão continuar em andamento. Só a questão das prisões que não podem ser efetuadas, salvo, como você falou, a questão do flagrante e sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, em crimes inafiançáveis, ou seja, aquele cidadão que foi condenado, passou por todas as fases do processo, encerrou o processo e esse delito imputado a ele é inafiançável, ou seja, num caso de lesão corporal agravada da Lei Maria da Penha, por exemplo. Essa pessoa poderia ser presa no período do pleito eleitoral. Caso ao contrário, o Código Eleitoral protege o eleitor, né, nesse sentido. De acordo com a advogada, nos casos em que o processo já foi finalizado e a sentença estabelecida, a prisão será devida. Qualquer prisão durante o pleito é encaminhada para o juiz eleitoral, que no caso aqui de Mococa é o Dr. Sansão Ferreira Barreto, que vai analisar a validade dessa prisão. Se engana quem pensa que o crime será esquecido. Seguindo a legislação, o eleitor não será punido durante o período eleitoral. Porém, a justiça tarda, mas não falha. Após esses dias, o cidadão poderá sim pagar pelo crime cometido. A minha opinião é errada essa lei. Porque se praticar crime, roubo, qualquer coisa, tem que ser preso durante esse período também. Tem que ter punição para isso. De acordo com o chefe do cartório eleitoral, José Alberto, em alguns casos o direito do voto pode ser cassado. É o que acontece com os detentos, por exemplo. Então, existem dois tipos, né? Aqueles que estão aguardando julgamento e os que já têm condenação transitada em julgado. Aqueles que estão aguardando julgamento, estes sim podem se dirigir no caso do estabelecimento prisional, existe uma sessão para esses eleitores votarem. Anteriormente não existia essa previsão, mas depois foi entendido que é um direito que eles possuem por não constar no rol de criminosos ainda, de pessoas que cometem delitos. Então, nesses casos, sim. Se eles não tiverem condenação transitada em julgado, estiverem aguardando julgamento, pormenorizando, nesse caso, eles têm direito sim. Mas não é o caso do CR de Mococa, porque o CR, que é o Centro de Ressocialização, já recebe pessoas que já têm condenação transitada em julgado, que já estão na fase de progressão de regime. Então, na cidade de Mococa, nós não temos nenhuma sessão no estabelecimento prisional. Para o aposentado Antônio José Milani, a lei deveria ser revista. A minha opinião é contra essa lei, porque já é uma lei antiga, e isso aí deveria já ter mudado, porque tudo muda no Brasil e no mundo. Então é uma lei muito antiga, e isso aí já não faz sentido mais, ela está em vigor hoje, até hoje ainda no país. Entenda melhor através deste exemplo. Se uma pessoa com prisão preventiva
decretada, ou seja, preventiva é aquela que não passou por todas as fases processuais, não é transitada em julgado. É decretada a sua prisão preventiva e ele é acusado de 3 homicídios, estupro, roubo, e ele é procurado e aparece para votar. O mesário pega e denuncia essa pessoa. A prisão desse eleitor só poderá ser decretada, ser efetivada 48 horas após o encerramento do pleito.